Minecraft Gameplay Solo 196. Agora, a mulher moderna ela se encarregou de educar o homem para ser independente, autônomo. Então, lá nos anos 80, né, a mulher enfurecida, demonizada, né, ela esbravejava dizendo assim, você quer uma comida quentinha? Vai lá e faça. Você quer uma roupa lavadinha, passadinha? Vai lá e faça. Você quer a sua casa limpinha? Vai lá e limpa a sua casa. O cara falou, tá bom então, se é assim, tá bom. Aí depois, né, os homens passaram a não querer mais casamento, né, eles perguntaram, cadê os homens? Como diziam as americanas, where are all the good men? Onde foram para os homens bons? Não, sobraram apenas os canalhas, porque os canalhas querem ali só se aproveitar. Então os canalhas, cafajestes, sem vergonhas, pilantras, usurpadores, aproveitadores, defraudadores, os bandidos, eles continuam à disposição. Mas eles vão colocar um anel no dedo delas? Eles vão tratá-las com dignidade? Não, não vão, né? Não vão. Então, agora, cadê os homens bons? Elas trataram de torná-los independentes. Eles não eram independentes, mas elas os fizeram independentes. Ao mesmo tempo em que elas se tornaram tóxicas. Então, elas fizeram com que os homens não precisassem mais delas, e elas se colocaram como pessoas tóxicas, companhias indesejáveis. Então, por que o cara seria louco de procurar uma mulher dessas? Aí a mulher entorpecida fala assim, mas a minha companhia. Gente, a mulher tem que ser muito insana de achar que a simples companhia dela seria suficiente, né? Não, ninguém é suficiente ao ponto de que, em longo prazo, a simples companhia seja suficiente. Não. Todo mundo precisa ter uma prestatividade. Todo mundo. A simples companhia, ela se exaure, ela não se mantém. Como a gente viu lá, por exemplo, um vídeo lá de 2020, um vídeo horroroso lá de um casalzinho youtuber, evangélicos lá, biblistas lá, e você vê que o cara trata a garota como uma criancinha, ele trata ela como uma menininha de 5 anos de idade. E aquela mulher lá, casada lá, de uns 24 anos de idade, por aí, também totalmente estragada, ela se comporta como uma menininha mesmo. Ela fala com voz de menininha. Uma coisa ridícula. Só que, senhores, isso daí não tem substância. Esse tipo de relacionamento não dura. Depois que passarem esses primeiros anos, e essa etapa de vislumbre inicial terminar, aí os problemas virão. E essa mulher infantilizada não vai tancar a questão, ela vai surtar. Agora, como é que a gente vê homens loucos entrando em relacionamentos desse tipo? Onde a esposa é uma filhinha do sujeito, é uma menininha de 5 anos de idade, 6 anos de idade. Como é que tem homens ainda aceitando esse tipo de relacionamento? Então, naquele vídeo que a gente viu lá, a garota ela não fazia nada pelo sujeito, ela era um peso morto. Ela não facilitava a vida dele em nada. Qual era a, abre aspas, contribuição, fecha aspas, que ela trazia? Seria apenas, abre aspas, a minha presença, fecha aspas. Não, senhores, não. Isso daí não se mantém. É como, por exemplo, a mulher que é louca, estúpida, de acreditar que a presença dela vai manter um casamento. É como, por exemplo, a pessoa acreditar que está na hora do almoço, está com fome, e a pessoa vai mascar um chiclete. Pronto, aqui, eu tenho 5, 6 chicles aqui. Um de morango, um de hortelã, pronto, eu não preciso almoçar. Não. O que você vai conseguir é uma azia, uma queimação do estômago. Porque não tem os elementos que sustentam o corpo. Então, igualmente, esse casamento, onde a mulher traz à mesa apenas, abre aspas, a minha companhia, fecha aspas. Não. Isso daí não vai suportar a prova do tempo. O próprio cara não vai aguentar. Então são 2 loucos ali de mãos dadas. Ela louca por acreditar nisso e ele louco por aceitar isso. Porque todo mundo tem suas tarefas.
suas funções. E essas funções não podem competir. Então, no modelo bíblico de família, a mulher é a rainha do lar. Então, o cara deixa que ela cuida da cozinha, ela cuida da alimentação. Ele apenas traz as provisões para casa. Então, ele não entra na esfera dela. Então, ele não vai cozinhar. A não ser se ela está doente, por exemplo, né? Ela está doente, ele vai cozinhar, mas ele não cozinha tão bem como ela. Então, toda a família percebe, né, que ele não cozinha tão bem. Ele apenas quebra o galho, enquanto ela está doente. Agora, tudo bem, o cara está doente, por exemplo, ela pode ir lá na agência bancária resolver alguma pendência que ficou e tal, né? Ela vai ao supermercado e tal. Por quê? Porque ele está doente, né? Mas é por pouco tempo, né? É uma situação extraordinária, é um quebra-galho. É uma contingência. Tudo bem, mas não invade a esfera do outro. Porque se um invadir a esfera do outro, isso daí vai trazer concorrência. Eu lembro que, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu lembro que na minha turma lá da Unesp de Bauru, tinha ali 60 homens e 0 mulheres ali. Mas eu lembro que eu tinha comentado assim, sabe, que para mim não seria uma coisa agradável namorar e casar uma engenheira eletricista. Por quê? Porque são as mesmas conversas. Se é para conversar sobre engenharia elétrica, eu converso com um colega, um amigo meu ali, um colega de trabalho. Agora, com uma namorada, eu vou querer conversar sobre outros assuntos, outras coisas. Eu quero que ela me complemente. Eu quero que ela traga coisas novas à mesa, coisas que eu já não tenha trazido à mesa. Agora, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre capacitor, transistor, indutor, diodo, SCR, GTO, triac, varistor, trimpote. Não, né? Esses assuntos são assuntos para o ambiente do trabalho, não para o lar. Agora, esses conhecimentos que ela tem sobre eletrônica não vão agregar valor no nosso lar, na nossa vida. Porque são conhecimentos concorrentes. É muito mais salutar que ela tenha conhecimento sobre culinária, conhecimento sobre como cuidar de uma criança, conhecimento sobre como manter uma casa limpa. Isso daí é muito mais útil, é muito mais pertinente. Agora, é claro que vai ter aquele homem, né, o homem estragado, né, o feminista, que vai dizer, não, você está sendo machista, você está sendo preconceituoso e tal. Mas é por causa desse tipo de pensamento que esses casamentos, esses caras não duram nada. Esses casamentos com esses caras estragados também terminam em divórcio. Ou são aqueles casamentos de fachada. Aqueles casamentos para boi dormir. Conversa para boi dormir. Não são casamentos funcionais. É o que a gente vê por aí. São casamentos que não cumprem com o propósito de casamento. Não cumprem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por exemplo, eu conheci parentes distantes e o marido e a esposa eram ambos funcionários da Receita Federal. Para quem não sabe, a Receita Federal é a menina dos olhos do governo, porque é o que traz dinheiro para o governo. Então, quem trabalha lá ganha muito mais do que outros servidores federais. Porque para o governo federal, o professor é um peso, é uma carga, é um ônus. Agora, aqueles que trabalham com tributação, não, né? Porque esses aí trazem dinheiro para os cofres públicos, né? Então, aquele casal lá, cada um deles ganhava mais do que o dobro do que a gente ganha. Hoje, o salário deles ali tá em torno de uns 25 mil por mês, por aí. 25 mil reais por mês. Então, inclusive, eles se conheceram ali quando eles tomaram posse ali do cargo. Eles se conheceram ali mesmo, naquele ambiente. Então, os dois juntos ali estão fazendo 50k. Hoje, em termos de 2025, eles estão fazendo 50k por mês, senhores.
Esses caras aí, esse casal, eles poderiam ter tido 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos. Agora, senhores, quantos filhos eles tiveram? 0, senhores. 0 filhos. Aquela mulher falou também que ela não queria ter filhos. Então, é assim, senhores. São casamentos disfuncionais. Então, esse tipo de casal insano, acelerado, eles estão brincando de casamento. Então, é como aquele menininho de 10 anos de idade que compra a capa, espada, escudo ali de soldado templário medieval e fica brincando lá que está enfrentando o dragão. Mas é tudo uma brincadeira. Então, estamos falando agora de crianças em corpo de adulto. Então, esse casalzinho aí, desses dois aí, funcionários da Receita Federal que a gente conheceu aí, eles estão brincando de casamento, mas não é casamento. É apenas hedonismo, são 2 hedonistas. Então, senhores, esse modelo não funciona. Não funciona. Então, senhores, essas pequenas bolas fora, esses pequenos atos falhos mostram que realmente esse modelo não funciona. Ele é uma fachada, ele é uma figuração. E de fato, né, desses 3 casais aí, 2 não têm filhos. E um desses casais tem um filho, mas apenas um filho. Uma filha. Então você vê que não funciona. Na prática, não funciona. Você percebe que o mãe solteirismo cultural acaba sendo até mais funcional, porque o mãe solteirismo cultural, pelo menos, ele produz filhos. Ele gera uma prole. Então não adianta, senhores. Toda vez que você desvirtua as ordens de Deus, o plano de Deus, as determinações de Deus, você vai criar algo que não é funcional, que pode enganar os desatentos.
Mas quando você olha ali, você faz o raio-x, você vê que não funciona. Agora aqui, ferrou aqui, vamos tirar aqui. Não funciona. Então, para que as coisas funcionem, as leis de Deus devem ser respeitadas, porque Deus é o Criador. Então, quando você compra um equipamento, você tem que ler o manual de instruções. Porque o manual são as orientações da pessoa que criou aquele aparelho, aquele equipamento. Então, você tem que seguir as instruções para fazer o equipamento funcionar corretamente. Então, Deus criou o casamento. Então, você tem que respeitar as leis de Deus para que o casamento funcione. Então, Deus disse que o casamento é uma relação complementar, de complementariedade, e não de competição. Agora, se você troca a complementariedade pela equidade, você vai ver que não vai funcionar. Ele pode até se manter nas aparências, mas ele não cumpre com os seus fundamentos, com a sua fundamentação. Nós demos aqui o exemplo do triac, mas nós ainda temos um outro exemplo, que é o exemplo do flip-flop, mestre-escravo, o Edge Triggered Flip-flop. Vamos só ver como é que estão aqui as coisas aqui. A gente vai precisar de mais terras aqui para fazer aqueles pilares. Porque isso mostra muito bem a questão da complementariedade. Então, no flip-flop, por controle por borda, que é de conhecimento dos engenheiros eletricistas, na área de sistemas digitais, nós temos ali dois flip-flops sensíveis a nível. E os dois flip-flops são colocados em série. Então você tem ali um flip-flop com controle por nível alto, seria o nível lógico 1 booleano, geralmente 5 volts, se for TTL. E você tem o outro aí sensível ao nível baixo, seria 0 volts, TTL. E aí os dois ali sendo colocados em série, eles vão produzir então esse efeito de sensibilidade por borda. Então, se você coloca primeiro ali o sensível a nível baixo e depois o sensível a nível alto, você vai ter aí então um controle por borda de subida. Se você coloca primeiro o sensível a nível alto e depois o de nível baixo, aí você vai ter um controle por borda de descida. E o controle por borda oferece muitas vantagens em relação ao controle por nível. Especialmente quando você quer construir contadores, registradores, memórias. Então, mas seja como for, então nós temos aqui uma complementariedade. Agora, você tem essa configuração mestre-escravo, só que esse nome mestre-escravo não quer dizer nada. Então, qual é a função do primeiro, que é chamado de mestre? Mas não se apeguem a esses nomes aí. Mas o primeiro, ele faz o input read, ele lê a entrada. E o slave, ele faz o output write, ele escreve a saída. Agora, quem é mais importante aí? Aquele que lê a entrada ou aquele que escreve a saída? Na verdade, os dois. Os dois têm igual importância, porque se a entrada não é lida, nada é feito. Se a saída não é escrita, nada acontece. Então, tem que ter os dois. As duas funções se completam. As duas. Agora, o flip-flop sensível a nível, ele faz as duas coisas. Só que de maneira incompleta, né? Porque o flip-flop sensível a nível, né, ele não vai poder produzir ali um contador, um registrador.
Então, aí, quem seria o homem, quem seria a mulher? Tanto faz, não é o mais importante. Então, se o homem seria o flip-flop sensível ao nível alto ou nível baixo, se a mulher seria o flip-flop de nível alto ou nível baixo, não, isso daí é irrelevante aqui, não importa. Os dois, se forem colocados de maneira solo, eles vão ter ali suas competências ali seriam limitadas. E ninguém nega isso mesmo. Nem mesmo ali o maior dos Red Pillars é capaz de negar isso. Então, o homem de alto valor, ele aprende a sobreviver sozinho, mas ele entende que se uma mulher tivesse ali uma moralidade compatível, ela poderia contribuir ali na vida dele. Claro, todos nós sabemos, né, que uma pessoa de valor, uma pessoa de bom caráter, pode contribuir em nossas vidas. A gente sabe disso mesmo. Então, basta que ela queira contribuir, né, e basta que ela tenha ali um bom caráter, uma boa natureza, uma boa índole, e ela pode contribuir na vida dele, sim. Então, todos nós sabemos que, estando operando de maneira solo, nós temos ali nossas debilidades. E o homem entende isso. Agora, apenas algumas mulheres insanas aí acreditam mesmo defendem essa torpeza de achar que elas podem ser íntegras, elas podem ser plenas sozinhas, né? Dizendo, elas falam assim, eu sou uma mulher independente. Não, ninguém é independente. Então, quando ela fala isso, que ela é uma mulher independente, ela prova apenas que ela é uma mulher infantil, ela não é adulta. Ela não adulteceu. Se ela fosse adulta, ela não diria uma bobagem dessas. Porque todo homem sabe também que ele não é independente. Nós precisamos das pessoas ali do nosso convívio. Agora, a criancinha pequenininha, a criancinha mimada é que fala isso, né? Eu não preciso de ninguém, né? Coisa de criança. Então, sim, né? A gente sabe, né, que se a mulher quisesse, ela poderia contribuir com a vida do homem, né? Então, Deus não errou, né, quando criou a mulher ali, né, para ser a auxiliadora idônea. Então, nem o homem nem a mulher podem exercer a sua plenitude sem ali a união matrimonial. A não ser em caso de vocacionados, como, por exemplo, no caso dos sacerdotes. Mas a gente sabe que isso daí é uma exceção à regra, é um grupo minoritário. Agora, existem aqueles que gostariam, né, queriam uma mulher, mas entenderam, né, que na circunstância em que ele está, aquilo não seria possível. Então, esses grandes mestres aí que nós temos aí, por exemplo, os caras perceberam que não está valendo a pena, mas eles sabem que se eles encontrassem uma mulher que valesse a pena, eles iriam ali, assumir o matrimônio, claro. Óbvio. Agora, existe a questão da misantropia. Então, a misantropia é quando a pessoa não quer ninguém, mesmo quando esse alguém vale a pena. Então, o homem de alto valor é aquele que rejeita as companhias que não valem a pena e tolera apenas as companhias que valem a pena. Esse é o homem de alto valor. Já o misântropo, não, né? Ele não quer nenhuma companhia, mesmo que pudesse valer a pena. Mas a misantropia não o tema da Red Pill. Até a Red Pill ela não defende a misantropia. Então, se você encontrar uma mulher que vale a pena, ok. O problema é que se você está vivendo ali em Sodoma e Gomorra, é difícil, né? Veja, por exemplo, o caso de pai Abraão, o patriarca Abraão. Ele queria que o seu filho Isaac se casasse, mas ali na região da Cananeia, não tinha nenhuma mulher que prestasse, ali entre os descendentes de Cã.
Ele viu que as mulheres ali, elas não tinham um bom comportamento. E Abraão não queria que o seu filho se casasse com aquelas mulheres. Então ele mandou buscar entre as hebreias. Mas, voltando a falar sobre o flip-flop RS, então não importa se o homem é de nível alto ou nível baixo, a mulher é de nível alto ou nível baixo. Não importa se o homem é o master ou o slave, se a mulher é o master ou o slave, não importa aqui. Mas o que importa aqui agora é essa complementariedade. Isso é o que importa aqui, nessa nossa análise, nessa nossa ilustração. Agora, agora, como é que funciona o flip-flop mestre-escravo, master-slave? Por que ele tem essa excelência? Porque é o fato de que quando um está ligado, o outro está desligado, e vice-versa. Então, quando o master está ali, aberto para a entrada de dados, o slave está fechado. Ele bloqueia a saída. Bloquear quer dizer, ele congela a saída. Agora, quando o slave está com a saída ali aberta, ali, então ele está e colocou a saída ali, o master está bloqueado. Não está lendo mais nada. Então, quando um atua, o outro não atua. Então, é por isso que eles agem de maneira complementar. E é por isso que o resultado é tão interessante. Agora, se você coloca dois flip-flops com o mesmo controle, nível alto e nível baixo, não vai dar certo. Porque eles são concorrentes. Eles estão fazendo a mesma coisa. Então, quando um faz, outro faz também. Quando um não faz, outro também não faz. Então, de que adianta? Não vai funcionar. Então, é o que nós temos hoje no casal moderno. Eles não se complementam mais. Então, ele é um pai de família, então ele tem que trabalhar, colocar dinheiro em casa. E ela é uma carreirista. Então, ao invés dela estar ali cuidando da casa, cuidando dos filhos, não. Ela vai deixar as crianças ali na escola, na creche, e ela vai lá seguir a carreira dela. E muitas vezes até eles atuam na mesma área, por exemplo. Então eles fazem a mesma coisa. Aí acontece, aí quando chega em casa fica essa lacuna. Porque o outro lado deixou de ser cumprido. A outra parte da tarefa deixou de ser feita. Aí então, como é que vai fazer? Então as pessoas não vão mais cumprir com as suas excelências. Aí então não vai funcionar. Pode até funcionar, mas não justifica a presença do outro. Então, se o homem, quando ele chega em casa, ele vai ter que preparar o alimento ali, 7 da noite, cansado. Ok, pode ser que ele consiga fazer isso, mas ele não vai fazer isso com a mesma excelência que a dona de casa apresentaria. E aí fica a pergunta, então, para que ter essa esposa? Então, é um dos motivos porque as pessoas hoje sentem tanta facilidade em pedir o divórcio, especialmente as mulheres, né, porque elas têm ali todas as leis misândricas protegendo-as, favorecendo-as, privilegiando-as. Mas, mesmo os homens, né, sendo tão prejudicados, né, pelas leis misândricas, mas mesmo assim, né, as pessoas têm essa maior facilidade para pedir o divórcio hoje. Mas por que isso acontece? Porque não existe mais essa complementaridade. Então, a mulher moderna, ela obrigou o homem a ser independente. Ela obrigou o homem a não precisar dela. Ela falou assim, eu não sou sua empregada. Na verdade, senhores, a esposa, ela realmente não é empregada. Ela tem que ser muito mais do que empregada. Porque a empregada, ela faz o trabalho pelo salário. A mulher, a esposa, ela tem que fazer aquelas mesmas coisas, mas por amor, por afeto,
por dedicação, por devoção. Então, realmente, a esposa, ela faz tudo aquilo que a empregada faz e muito mais. Então, chamar a esposa de empregada é você minimizar, é você reduzir o escopo de ação da esposa. Porque a esposa faz o que a empregada faz e muito mais. Então, o marido ele tem que esperar muito mais da esposa do que de uma empregada doméstica. Então, a empregada doméstica, ela limpa a casa, ela prepara comida, depende, nem toda empregada faz isso, algumas fazem. Preparar comida, tem que lavar roupa. E aí, pronto, terminou aí. Agora, a esposa não termina aí. A esposa vai ter outras coisas mais também. Por exemplo, ela vai dar filhos para esse homem, ela vai educar os filhos desse homem. Então, a função da esposa vai muito além. Mas não exime a esposa dessas tarefas básicas do dia a dia. Só que os homens também cometeram esse erro de tornarem-se obsoletos, tornarem-se desnecessários. Que é justamente o apoio ao carreirismo da mulher. A gente já citou aqui aquelas histórias trágicas, horrorosas, de homens que financiaram, fomentaram, incentivaram a formação profissional de suas esposas. Senhores, essas histórias sempre terminam mal, sempre. Tem aquela famosa história do teste do sofá. Esse nome sofá seria uma referência lá ao teste do shofar. Se escreve shofar, mas parece que a pronúncia em hebraico seria sofá mesmo. Que está lá, acho que no livro de Deuteronômio lá. Era o teste para saber se a mulher era adúltera ou não. Acho que no livro de Números. Então a mulher tinha que beber aquela água lá. E se ela fosse adúltera mesmo, o corpo dela iria murchar e iria secar. Agora, se ela não fosse adúltera, então nada aconteceria com ela. Era o famoso teste de fidelidade. Mas no Brasil havia o teste do sofá, que era aquilo que infelizmente fazia parte da tradição brasileira. Muitos homens de mau caráter, né, eles davam emprego para a mulher, né, se eles fizessem ali a verificada íntima, né, se eles dessem a carimbada na mulher. Então tinha entrevista e tal, né, aí se ela fosse atraente, né, o cara levava ela para um canto escuro e tal, né. É por isso que naquela época, nos anos 50, anos 60, anos 70, a mulher carreirista, ela era mal vista pela sociedade. E quando a gente fala sociedade, são as mulheres mesmo. As outras mulheres olhavam com maus olhos, porque tinha aquela pecha, né, de que a mulher carreirista seria a mulher promíscua. Porque lá nos anos 40, anos 50, anos 60, havia aquele entendimento de que a mulher de caráter seria a mulher do lar, a mãe de família. E que a mulher carreirista, ela teria conseguido aquela carreira ali por meio de favorecimentos que ela tivesse oferecido ali para o patrão, por exemplo. Tem ali um episódio daquela série chamada A Vida Como Ela É, lá do Nelson Rodrigues. Tem um episódio lá com aquela atriz Isabela Garcia, em que aparecia isso mesmo. O patrão lá era o maior comedor, lá, pegava todas, e nenhuma delas resistia aos encantos do cara lá. Mas são histórias horrorosas, porque o sujeito, o maridinho, ele financiou a carreira dela, os negócios dela, e depois que ela prosperou, depois que ela decolou ali na carreira dela, ela abandonou o cara. Veja, por exemplo, a triste história do youtuber Ricardo O'Hara. Ele pagou ali todas as mensalidades ali do curso de enfermagem ali da namorada dele, ou noiva. E depois que ela se formou, e depois que ela conseguiu um bom emprego na área de enfermagem, ela largou o cara. São histórias muito tristes, como aquela história também que a gente já citou aqui várias vezes, daquele argentino. O cara, ele era garçom.
e ele pagou a faculdade de arquitetura ali da esposa. E depois que ela se formou, ela falou isso mesmo, com todas essas palavras. Ela falou assim, agora que eu me formei, eu mereço mais. E ele não está mais do meu nível. Senhores, olhem, vejam o que essa diaba falou. A falta de amor, a falta de empatia, compaixão, comiseração. Ela falou na lata, né? Agora que eu me formei, esse homem, é pouco para mim. Agora eu mereço mais. E eu vou procurar aquilo que eu mereço. Senhores, aqui também tem aquela história, aquele vídeo, né, que a gente viu aí, né, do cara que era pedreiro também, né? Pedreiro, o cara estava inconformado, porque depois que ela se formou também, né? Ele pagou a faculdade para ela, aí ela largou o cara. Senhores, essas histórias sempre terminam mal. Ou a mulher vai abandonar o cara quando ela se formar, ou ela vai abandonar o cara quando ela conseguir um bom emprego, ou ela vai abandonar o cara porque no trabalho dela ali ela conheceu um cara melhor, ou ela vai trair o cara, depois o cara vai descobrir que teve ali uma traição. Senhores, essas histórias nunca terminam bem. Veja aquela série chamada Anos Incríveis. Lá, acho que numa das últimas temporadas, ali então, né, os dois rapazes já estavam grandes ali, né, com 15 anos por aí, já tinham ali o primeiro emprego e tal, né? Já estavam encaminhados na vida. E a filha mais velha, acho que já estava namorando com o namorado e tal, a hippie, né, a Karen. Então a esposa, a Norma Arnold, aquela mulher boomer, né? Ela falou assim, então tá com um tempo sobrando aqui, eu vou procurar aqui um emprego aqui de meio período e tal, né? Aí o pai, bobalhão, né? Boomer, né? Não tinha noção de nada. Falou, tá bom, né? Tá bom. Aí aquele episódio mostrou, né? Os impactos que aquilo aconteceu. Mesmo sendo um trabalho de meio período, ela era secretária em algum lugar, isso mostrou que aquilo já foi toxicizando o comportamento daquela mulher. Ela foi mudando de comportamento. Ela já não era mais a mesma. Ela foi se empoderando, ela foi se apaixonando pelo empoderamento. Então ela foi se viciando naquilo lá. Ela foi se tornando adicta do carreirismo. Então, se ele fosse um homem de alto valor, o Jack Arnold, o pai, se ele fosse um homem esclarecido, ele fala, não. Não. Deixa que eu cuido das finanças. Você fica aqui em casa cuidando da casa. Ele ia falar não. E já ia cortar o mal pela raiz. Então, senhores, não tem exceção. Todas as vezes que o homem favorece o carreirismo da esposa, o cara vai de uma forma ou de outra se ferrar. Geralmente a forma mais comum é o divórcio, né? É o que está mais acontecendo. Apesar de que em certos casos a mulher é tão tóxica que, na verdade, o divórcio é uma libertação para o sujeito, né? Não é nem uma punição. Mas a gente percebe, observando a realidade, que as leis de Deus precisam ser cumpridas. E não cumprindo as leis de Deus, o problema vai surgir. Porque Deus não criou as leis apenas para impor a sua vontade. Não, porque Deus sabe, né? Deus criou a mulher desse jeito. Então Deus sabe como que o homem e a mulher operam. Então, nesse casal moderno, em que a mulher é carreirista, ela vai ocupar esse polo. Então você tem ali duas pessoas ocupando o polo masculino e ninguém ocupando o polo feminino. Mas são pessoas loucas, porque ela é louca, porque ela tornou-se a si própria obsoleta, né? Porque ela não quer cumprir com o papel de esposa. Mas ele também é um louco, né? Porque ele foi conivente com essa troca de papéis. Então, ele, por ter favorecido o carreirismo dela, então ele também tornou-se a si próprio obsoleto. Então, falta essa inteligência
que é entender a importância de manter uma reserva estratégica. Então, por exemplo, entre os países, por exemplo, né? Cada país ali ele vai criar uma estratégia para tornar-se necessário, para ter uma reserva de mercado, uma reserva estratégica. Assim funciona também o comércio. Você tem que ter ali a sua reserva de atuação. Senão você sabe o que vai acontecer. São as famosas medidas protecionistas. Então, o homem do passado, o homem de alto valor, ele entendia que ele precisava ser ali o único arrimo de família. A mulher, ela precisava ter certas competências, né? Para o caso o marido faltasse, né? Ele morresse, ficasse doente, né? Mas em condições normais, né, o marido ele era o único responsável, né, pela provisão de recursos. Então ele se mantinha necessário, ele se mantinha relevante. E, igualmente a mulher também, a mulher inteligente, ela se mantém necessária. Então ela se encarrega dessas coisas. Então, nesse modelo bíblico, o marido ele não vai se preocupar com o que vamos ter para o almoço hoje, o que vamos ter para o jantar. Não. Ele se preocupa em trazer as coisas para casa. Então ele coloca dinheiro ali, né? Então às vezes ele passa lá no mercado e traz lá uma alface, um tomate, uma batata, etc. Ele traz as coisas. Agora ele entrega para ela. E o alimento que ela prepara, ele come. A não ser que haja algum problema de saúde, por exemplo, e tal, mas não sendo assim, o que ela prepara, ele come. Então ele deixa por conta dela. Então ele deixa a limpeza da casa por conta dela. Até mesmo, por exemplo, a escolha da cor do sofá, a escolha da cor da cortina, a escolha do modelo de fogão, ele deixa para ela escolher. Então esse homem de alto valor, ele torna a sua esposa a rainha do lar. Ele deixa que ela cuide, ela gerencia as coisas. E se esse cara tem um pouco mais de dinheiro, um homem mais rico, e ele pode pagar uma empregada doméstica, também. Ele não se mete nessa relação, ele deixa que a esposa se vire lá com a empregada doméstica. Ele não se mete. Então, ele sabe qual é a esfera de atuação da esposa. E, igualmente também a esposa, ela sabe. Então, ela não se mete no trabalho dele. Claro, ela pode dar algum conselho e tal, mas sempre na forma de conselho. Jamais de maneira mandatória. De maneira autoritária, autoritativa. Jamais. Então, cada um sabe qual é a sua linha de ação. Então, por exemplo, se um dia ele chega em casa e fala assim, querida, eu pedi transferência lá do meu trabalho, a partir do mês que vem a gente vai trabalhar lá naquele outro polo, ali na outra filial, lá no outro estado. Vamos providenciar a mudança. Então, o que a esposa ela fala? Demorou, vamos lá. Ela não vai ficar criando celeumas, como faz a mulher moderna. Então, o casal moderno não funciona porque eles extrapolam as suas linhas de ação, as suas funções. E aí acaba gerando atrito. É como, por exemplo, aquele maridinho moderninho, por exemplo. Então ele vai querer ajudar e tal, e depois do jantar ele vai querer lavar a louça. Aí vai começar a gerar atrito, por quê? Porque é uma concorrência. Aí você fala assim, mas qual é o problema? Qual é o problema do marido ajudar e tal? Mas vai começar a ter briga. Por exemplo, ele vai falar assim, ele não lava a louça direito, fica resto de comida aqui na louça.
ele esfrega a esponja com muita força, está riscando aqui os pratos, está riscando aqui os copos. Aí vai começar a ter problema. Vai começar a dar problema. Eu lembro mesmo que quando eu era adolescente, teve uma época lá que a minha mãe, com muita briga, ela convenceu meu pai a lavar a louça. Só que isso começou a trazer mais brigas ainda. Porque minha mãe não concordava com a forma como meu pai gerenciava a pia e tal. Aí no fim, a minha mãe, com sabedoria, ela percebeu o erro que ela cometeu. Ela percebeu, ela falou assim, quer saber? Deixa que eu lavo. Ela percebeu o erro que ela cometeu. É como, por exemplo, o marido, né? Ele comprou as peças ali para montar um PC Gamer, por exemplo. Aí ele fala assim, querida, nós somos aqui um casal igualitário. Então aqui a gente vai dividir as tarefas aqui na montagem aqui do PC Gamer. Então aqui, ó, eu vou acertar aqui os parafusos do gabinete. Agora você aí vai colocar a pasta térmica no processador. Você vai fazer aqui o Cable Management. Não, senhor, você sabe que não vai funcionar. E é tão fácil, é tão óbvio para o marido entender, né, que é melhor ele fazer sozinho. Pelo contrário, a mulher vai ficar até desnorteada, vai ficar assim, perplexa. Como assim? O meu marido está pedindo para eu ajudar na montagem aqui do PC Gamer? Como assim? Não faz sentido. Então, igualmente, esse maridinho querendo interferir na cozinha. Não, a mulher, ela vai se sentir invadida. Ela não vai falar, né? Porque assim, ela é modernista, ela é modernete. Então, ela quer posar de empoderada. Então, ela vai mentir, ela vai dizer assim, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Não, senhora, ela não acha ótimo. Primeiro porque vai ser uma pessoa lá que vai ficar espezinhando ela, vai ficar atordoando ela. Não, ela vai perder o controle das coisas, da gerência das coisas. E outro motivo é que ela vai ficar encontrando problema naquilo que você faz. Você não faz isso direito, não faz aquilo. Então você vê que esses maridinhos bonzinhos que querem participar da cozinha, o que elas falam? O meu marido não faz nada direito, eu tenho que ficar toda hora falando para ele como é que ele tem que fazer as coisas. É assim, senhores, é assim. Agora, aquele homem tradicional, a moda antiga, que nem chegava perto da cozinha, vocês viam a mulher reclamando dele? Ele não faz nada direito, eu tenho que ficar toda hora ensinando ele a fazer as coisas. Não, senhores, não tinha essa reclamação. Não tinha. Além disso também, ela vai se sentir desprestigiada, né? Dizendo, meu marido não confia em mim. Por que ele não entregou a cozinha aos meus cuidados? Ele não confia em mim, ele não me acha capaz? Ele não me acha competente? Senhores, tenta imaginar o seguinte, você comprou as peças para montar um PC Gamer, por exemplo. Ou então você comprou as peças para montar o seu skate, o seu longboard, por exemplo. Aí você está com todas as peças lá e tal, né? Você põe ali no balcão ali para começar a montagem. Aí a sua mulher, ela vê que você está fazendo aí a montagem. Aí ela vai querer participar. Então, olha aqui, olha, deixa que eu coloco aqui, ó, no caso do longboard, deixa que eu coloco aqui as rodas, os rolamentos nas rodas. Deixa que eu coloco aqui o óleo aqui nos rolamentos. Aí você vai olhar, você vai ver que não ficou bem feito. Aí você fala assim, querida, você colocou muito óleo aqui, ó, tá vazando óleo aqui, ó, tá sujando a mesa. Você fala assim, querida, você colocou o rolamento torto aqui, ó, na hora de girar a roda fica tremendo aqui. Aí começa a dar briga. Eu falo assim, eu fiz o melhor que eu pude, tá bom, assim. Aí começa a dar briga. Começa a ter choque de opiniões. Aí, que droga, esqueci desse detalhe aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai falar assim, querida, ou então você está montando o seu PC Gamer e ela começa a querer interferir. Aí você vai perceber que vai começar a dar briga, você vai falar assim, querida, olha, obrigado aí tá, pela sua boa disposição, tal, eu percebi que você quer ajudar, mas deixa que eu cuido sozinho disso, tá? Deixa que eu cuido disso.
Deixa que eu monto sozinho aqui. Claro, é porque você sabe que vai funcionar muito melhor se você montar sozinho aquilo lá. Ela quer ajudar, mas ela não está ajudando. Igualmente, né, é o maridinho na cozinha, é o maridinho bonzinho, moderninho na cozinha. Só está atrapalhando. E você vê na reação dela, né, como ela se sente invadida com isso. Você percebe que no semblante dela, ela não é grata. Ela não é grata. Pelo contrário, né, ela até despreza, né? Você não vê naquele episódio lá da Rosane Romerick, que ela falou que o maridinho dela lá cuida da cozinha. Você viu o desprezo, né? Como ela falou dele, né? Aquele olhar de desprezo. O afogado estava chegando ali, vocês viram? Então, senhores, não vai dar certo. Só que o homem, ele tem essa perplexidade, perdão, essa percepção, né, da questão. Ele fala para ela, querida, obrigado pela ajuda, mas deixa que eu faço sozinho. Agora, a mulher empoderada, ela não tem essa percepção. Então, para posar de empoderada, ela vai aceitar a situação. Só que ela vai ficando com cada vez mais raiva. Então, por um lado, né, ela se sente empoderada por ter o maridinho lá fazendo o jantar, cuidando da louça, enquanto ela é uma carreirista. Só que isso daí vai frustrando ela com o tempo. Vai frustrando. É por isso que o Jaime Kemp falou isso. O Jaime Kemp, ele falou que a mulher feminista é uma mulher frustrada. Não, mas a gente vai mais além. A modernete... A modernete é uma mulher frustrada. Porque ela está se desvalorizando. Ela está se colocando como obsoleta. Vamos correr aqui, porque o afogado está ali. Olha ele ali. Olha, ele sobe rápido aqui, hein? Vocês viram como ele boia rápido aqui? Mas deu para escapar dele. Então, são casamentos desfuncionais, casamentos que não funcionam. Agora, você tem ainda o pior dos cenários, né? Porque já é ruim esse cenário da concorrência. Agora, você tem também esse cenário da total inversão, né? Como, por exemplo, aquele episódio daquele antigo programa chamado Globo Repórter, na época do Sérgio Chapelain, lá do final dos anos 90, que mostrou lá um casal que era invertido. Ela era engenheira civil e ela trabalhava na obra e tal mesmo ali, no campo de obras ali. E ela tinha uma equipe de homens ali que recebiam as ordens dela. Já ele ali era realmente o homem do lar. Ele fazia o almoço, o jantar, cuidava das crianças ali, dos 2 filhos que eles tinham. Mas aí é muito pior, você vê ali, né, no semblante daquela mulher, né, a frustração estampada no olhar dela. Você vê que ela tentou posar de empoderada, mas você vê a tristeza dela. Então, o empoderamento coloca isso para a mulher, né, essa frustração, né. Então, para posar para a sociedade como sendo uma mulher forte e tal, ela tem que negar a natureza dela. E isso daí vai sendo somatizado. E à medida que ela vai envelhecendo, ela vai ficando rancorosa, ranzinza, amargurada, rabugenta. É uma mulher cheia de ódio. Porque essa frustração vai sendo acumulada. E ela tem todo aquele ódio contra o marido. Você vê lá a Rosane Romerick, por exemplo, né? Desse domingo, dia... Deixa eu ver qual que é o dia aqui. Acho que é dia 16 de novembro. Você vê a forma como ela se dirigiu ao maridinho dela. Que era o maridinho que fazia a comida dela. E ela, assim, como uma modernete, né? Ela estufou o peito dizendo que ela não cozinha, né? Mas você vê, assim, o desprezo, né, da mulher por esse maridinho aí. E esse ódio vai aumentando, né? Então, para posar de empoderada, ela fala que ela gosta desse homem, né? Mas você vê na sutileza das palavras que, de fato, ela odeia esse homem.
Porque ela sabe que ela vive uma farsa. E esse homem, ele é cúmplice dessa farsa. E ele fomenta essa farsa. Então essa mulher, ali no mais profundo do seu coração, ela é uma menininha, chorando, né? Pedindo pelo papai. Então ela está pedindo socorro de um homem. Livre-me de mim mesma. Livre-me desse empoderamento. Resgate-me desse empoderamento. Só que ao invés de resgatar, esse marido reforça esse empoderamento. Então ela não quer ser empoderada. Ela quer ser feminina. Mas ao invés de compreender isso, né, e tentar estender a mão, não, né, ele reforça, né, esse empoderamento. Então isso daí vai apenas aumentando o ódio que ela sente contra esse homem. É por isso que esses homens que são considerados bonzinhos, né, muitas vezes são tão odiados, né, desprezados pela mulher. Você vê a forma como elas falam deles, né, com ódio, ódio no coração. Então repare, senhores, que a mulher moderna, da mesma forma como ela mente para si própria, dizendo que ela quer ser empoderada, mas ela odeia o homem que favorece esse empoderamento. Porque ela não queria isso. Só que não há nada que o homem possa fazer, né? Porque as leis misândricas não permitem que o homem tome alguma iniciativa, né? O homem não pode fazer nada. Poxa, mas que oceano é esse, gente? Não tem fim. Isso aqui realmente não tem fim mesmo. Talvez a gente tenha que fazer ali as escavações mesmo ali por baixo, porque tá difícil, hein? Olha só. A gente anda aqui e nada acontece. Então, essa complementaridade não é apenas uma condição sine qua non para que o casamento funcione. Mas isso também tem a ver com a realização pessoal do marido e da esposa. Então, o homem, no íntimo do seu coração, ele não quer a mulher carreirista. Ele quer a mulher do lar. E ele quer ser o provedor. E a mulher, no íntimo do seu coração, ela não quer ser a carreirista, a provedora. Ela quer ser a mulher do lar. Só que na sua loucura interior, né, ela força a si própria a ser essa mulher carreirista, independente. Como dizem as americanas, strong and independent woman. Então, mas aí ela se força, né, a encenar esse papel, que não é o dela própria, né? E aí então, né, a gente tem essas mulheres aí, né, são essas mulheres estragadas, né? E aquele episódio da série Anos Incríveis mostrou muito bem isso, né? Como aquela experiência profissional contaminou aquela mulher. E ela nunca mais voltou a ser a mesma. Nunca mais. Então isso mostra como a questão da complementaridade é importante. E você vê que é sempre dois polos. Sempre. Tudo, né? É dois polos. Então você não consegue fazer o flip-flop com três. O flip-flop de borda, né? Com três flip-flops, por exemplo, de nível, né? Então você não consegue ter essa tripolaridade. Você não consegue. Então toda a engenharia elétrica e toda a engenharia mecânica são baseados na dualidade, nos elementos duais. Tudo, são todos eles conceitos duais. E esses elementos duais, eles são complementares. Então aqui, já para encerrar aqui, um último exemplo também seria a questão do capacitor e do indutor. Então eles formam uma dualidade.
Então, tendo apenas o capacitor e o indutor, a gente tem sistemas de primeira ordem. Agora, se você junta capacitor com indutor, você vai ter os sistemas de segunda ordem. Aí você pode ter lá o sistema amortecido, subamortecido, criticamente amortecido, ou subamortecido, ou oscilatório, por exemplo. Você tem várias opções. Então, quando você coloca capacitor e indutor juntos, você aumenta demais ali o poder do circuito. Coisa que você não teria se você tivesse só o indutor ou só o capacitor. Então, a gente vê a importância dessa dualidade. Você vê, por exemplo, na mecânica o sistema massa, mola, amortecedor. Então, a massa armazena energia cinética, a mola armazena energia potencial. Então, a massa e a mola juntos ali formam ali um sistema de suspensão de um automóvel, por exemplo.